Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, já tenho aí 11 anos de atuação na área de recursos humanos. Ainda, atualmente sou proprietária de uma empresa, de uma consultoria de RH que atende empresas aqui da minha região na área de gestão de pessoas e também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de capacitação, cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é sobre estilos de liderança. E a gente vai falar sobre esse tema justamente com um foco de entender como que a gente pode, primeiro, entender os líderes que existem ali dentro da empresa que a gente está se relacionando, seja como RH interno ou consultor externo. Primeiro, como fazer esse levantamento dessas informações, E depois, como que a gente entende que a gente pode desenvolver esses líderes nesse sentido. Então, vai ficar aqui uma visão mais clara e ampla com relação aos líderes, o que fazer com os líderes, Como entender a melhor forma de lidar com esses líderes no sentido de desenvolvimento. Então a intenção é justamente a gente dar uma aprofundada nessa temática que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, já que nós como profissionais de RH dependemos diretamente dos líderes para as nossas ações, esse é um dos pontos. Segundo dos pontos é que não adianta nada a gente se preocupar em desenvolver pessoas, em fazer projetos que de fato estejam diretamente ligadas ao desenvolvimento dos colaboradores, à melhoria de clima, à avaliação de desempenho, enfim, a conduzir esses colaboradores para serem melhores tanto em atuação quanto em comportamento, alinhados com a estratégia da empresa. Não adianta nada todo esse movimento ser feito e o líder não ser um líder preparado para conduzir essas pessoas nessa direção. Então, os nossos projetos eles podem ser lindos, maravilhosos, muito bem planejados e tecnicamente corretos, mas se a gente não desenvolve, não se preocupa em desenvolver os líderes, a gente se preocupa somente com os colaboradores, lá no dia a dia, esse líder ele não vai conseguir, conduzir essa equipe na mesma direção e com o mesmo foco, com a mesma energia, com a mesma visão que nós como RH estamos colocando nos nossos projetos. Então é uma energia que fica não às vezes desperdiçada, mas não somente desperdiçada, ela fica com pouca potência. Ela perde a potência, tá? A energia que a gente está colocando ali naquilo, tudo bem? Então, são esses dois pontos de importância, Que se a gente quer desenvolver pessoas, a gente tem que pensar sim nos líderes, Porque eles que desenvolvem pessoas também no dia a dia ali das equipes. E também porque se a gente quer colocar os nossos projetos em ação, a gente precisa deles para perpetuar a visão que nós estamos colocando nos nossos projetos lá na ponta, que é nas equipes de cada um deles. Então, acho que principalmente, pensando como RH, é primordial a gente entender sobre isso, é primordial a gente entender como a gente pode ser agentes de mudança, agentes de desenvolvimento e de diferença, na relação entre líderes e liderados. E claro, óbvio que existem diversos autores teóricos que já falaram, escreveram, estudaram sobre liderança. Nós temos inúmeros materiais sobre esse tema, Não é um tema que é novo, nem mesmo um tema que é raso. É um tema extremamente completo, complexo, com muitos estudiosos sobre. Então, a minha intenção aqui com você é trazer uma visão unificada. Eu sempre falo aqui com vocês a armadilha, o perigo que é quando a gente consome uma imensidão de informações, uma infinidade de conteúdos que nem sempre eles se complementam, nem sempre eles estão com o mesmo olhar, eles estão olhando para aquele assunto da mesma forma, às vezes eles não estão fazendo isso. E quando a gente consome uma diversidade de conteúdos, sem entender muito bem isso, sem entender muito bem uma linha que a gente tem que seguir como visão mesmo que a gente tem com relação às coisas, a gente se perde. A gente tem ali uma overdose de conteúdos, uma série de informações que a gente consome,
que parece que não se complementam e a gente fica confuso. Tá, mas ok, mas o líder ele é isso, ele é aquilo, é o estilo assim ou é assado, eu faço isso ou não faço. Então a minha ideia aqui com vocês hoje é trazer uma unificação de um olhar que eu utilizo, que eu já venho, né, aplicando e que eu particularmente acho uma visão coerente sobre o assunto, completa sobre o assunto e que já vai te ajudar a ter todo esse resultado, esse norte que a gente está querendo aqui durante essa live. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje dois teóricos que trabalharam juntos criando essa teoria que são, né, a escala gerencial mais conhecida como grid de liderança, ou grid gerencial, ou grade gerencial. Tem essas variações que são conhecidas aí no mercado, mas são todos nomenclaturas que condizem a mesma coisa, que é um estudo feito com relação aos tipos de perfis de liderança que existem, né? E que a gente pode enquadrar os nossos líderes dentro e trabalhar em prol de levá-los ao estilo que é mais indicado. Quais são esses dois teóricos que a gente vai falar aqui hoje, tá? É o Robert Blake e a Jane Moulton. Mas eu trouxe a teoria desses teóricos que trabalharam juntos em cima desse tema e que trouxeram essa relevância aqui para nossa atuação, tá? Então, nós vamos falar sobre o grid gerencial, que é justamente o quê? Né? É um conjunto de teorias que eles fizeram, né? E que chegaram à conclusão de que os líderes estavam enquadrados em alguns tipos de formas de liderar em cima tanto da sua inteligência quanto da sua habilidade, né? Cada líder tinha ali uma forma de agrupar todas essas habilidades, inteligência tanto de QI mesmo, quanto inteligência emocional, inteligência de experiência, né? Então, enfim, cada líder tinha a sua forma de juntar isso e aplicar isso na sua liderança. Isso foi percebido, foi estudado, e aí chegou-se à conclusão, então, que independentemente do estilo de liderança, a gente poderia dizer que existem duas dimensões dentro disso, dentro do que um líder ele dá foco. Então, um líder ele pode dar foco em duas dimensões principais dentro do que a gente vai conversar, e claro que dentro de cada dimensão ele vai trabalhar aquilo de forma diferente. Uma dimensão é o foco nas pessoas, então o quanto aquele líder de fato se preocupa com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas. Então existe essa dimensão, tá? E existe a dimensão que é o foco nas tarefas, nos resultados, nos procedimentos, nas atividades, no que de fato precisa ser executado e feito no dia a dia daquelas pessoas dentro das suas rotinas. Então, essas duas dimensões, elas podem variar, né? Alguns estilos de liderança vão ter mais foco em um do que em outro, ou mais foco em outro do que em um, ou um foco, a gente vai ver um pouco mais, um foco igualitário mais um pouco mediano, ou um foco igualitário mais com zelo total. Então, a gente vai entender um pouco mais disso, mas é importante vocês entenderem que chegou-se a essa conclusão, esses teóricos, né, chegaram a essa conclusão de que existem essas duas dimensões de foco que os líderes eles dão ali no dia a dia deles como líderes, tudo bem? Ok. Então, é importante a gente entender que dentro dessa realidade, nós precisamos sim nos preocupar em como a gente pode treinar esses líderes para que eles consigam adequar ou dar foco igualitário ou de uma forma assertiva para a empresa nessas duas dimensões. Então, a gente precisa sim treinar os líderes nas duas dimensões. Se o líder está precisando mais dessa dimensão, essa dimensão já está ok, então o nosso foco de treinamento vai ser nessa dimensão, né? Ou sei lá, o foco nas pessoas, por exemplo. Ou o contrário, o foco nas tarefas. Ou se é um líder que até está dando foco nos dois, mas de uma maneira bem ainda tímida, ainda pequena, a gente trabalhar as duas dimensões para que isso potencialize e chegue da forma assertiva que a empresa precisa.
Então, só para vocês entenderem que é dentro dessa visão que a gente precisa pensar em desenvolvimento, em treinamento, tá? Então, pensar nisso já nos ajuda a entender se vai ser um treinamento técnico, se vai ser um treinamento comportamental, se vai ser um treinamento com foco em quê, com foco em que mudança que a gente quer causar. Então, isso já nos dá uma visão um pouco mais assertiva desse assunto, tá? Ok, então, dentro disso, eu vou abrir um gráfico aqui com vocês que vai ficar mais claro. Então, vamos lá entender o que significa, né, essas dimensões e como que esses teóricos pensaram em dividir esses estilos de liderança. Então, vamos lá. Eles fizeram o seguinte, um gráfico muito simples que até nos ajuda a visualizar isso um pouco melhor. A gente tem aqui o eixo vertical, que é preocupação com pessoas, né? O foco nas pessoas. E a gente tem esse eixo horizontal, que é preocupação com a produção, ou seja, com as tarefas. Lembra que a gente falou dessas duas dimensões? Então, essas duas dimensões estão aí nesse gráfico, formando, né, esses eixos, o eixo X e o eixo Y. E aí, dentro disso, né, criou-se aí toda essa escala que vai de 1 a 9, de 1 a 9 no eixo horizontal, de 1 a 9 no eixo vertical. E aí criou-se então esses quadrantes, esses quadradinhos, que são possibilidades da gente ter ali alguém se encaixando naquele perfilzinho, tá? E aí dentro disso, então, pensando de uma forma aí extremamente complexa, a gente pode dizer então que de uma escala de 1 a 9 em dois eixos, a gente tem 81 combinações de estilos de liderança. Porque vamos supor, o 1 com 1 é uma possibilidade de liderança, o 1 com 2 é outra possibilidade de liderança, o 1 com 3, outra, e assim consecutivamente. Isso só no eixo vertical. A gente pulando para o 2 aqui, tem esse 2 com a possibilidade de todos os 9, o 3 com a possibilidade de todos os 9, o 4 com a possibilidade de todos os 9, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Aí a gente vem para o eixo vertical. O 1 daqui tem possibilidade com 1 daqui, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, assim todos os outros 9. Então, probabilidade de combinações aqui, nós temos 81 combinações, 81 possibilidades de estilos de liderança, tá? Então, o líder que é um pouco mais focado nisso e um pouco menos focado naquilo, ele vai se encaixar em algum desses quadradinhos. Só que, o que esses teóricos pensaram? Poxa, se a gente colocar 81 tipos de liderança, é muita coisa e a gente vai ter uma variação quase que mínima entre um e outro. Então, por exemplo, uma pessoa que está no eixo 1 do foco em tarefas e o eixo 1 do foco em pessoas e uma pessoa que está no eixo 1 e no eixo 2, ou seja, ele sobe um quadradinho, eles vão ter uma variação quase que irrisória. Por quê? Porque ambos ainda estão ali no quadrante baixo de pouca preocupação com aquilo. Então, as atitudes vão ser muito parecidas, né? É muito difícil diferenciar isso. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram isso em 5 tipos principais de estilos de liderança. Então, a gente tem o estilo 1.1. E por que 1.1? Porque na escala ele está no 1 de preocupação com tarefas e 1 de preocupação com pessoas. Ou seja, mínima preocupação com as tarefas e também mínima preocupação com as pessoas. Então, teria que se trabalhar as duas dimensões, tá? O outro estilo colocado por eles, que a gente vai falar sobre, é o 9.1, porque ele está na escala 9 da tarefas, né, do foco em tarefas, preocupação com tarefas, e 1 da preocupação com pessoas. Então, 9.1. Nesse caso, ele tem muito foco em tarefas, em resultados, então ele está com uma das dimensões muito bacana, e a outra dimensão, que é o foco em pessoas, ele está com mínima preocupação nisso. Então, essa dimensão precisa ser trabalhada. O outro estilo gerencial, então, que a gente vai ver aqui hoje, que esses teóricos colocaram, é o meio. Exatamente o meio disso tudo ali, o quadradinho do meio, que é o 5.5. Então, ele está ali na média, né, do foco em tarefas e na média do foco em pessoas.
Ou seja, ele dá até uma importância ok a essa dimensão e uma importância ok a essa dimensão, mas ele ainda precisa melhorar isso. Ele ainda está no mediano, e mediano não é o que a gente quer. Então, sim, vai precisar trabalhar as duas dimensões, mas só num sentido de potencializar coisas que ele já está enxergando. Porque ele já dá uma atenção média para essas coisas. Então, esse é outro estilo de liderança. O 1.9 é o que está no 1 ali do foco de tarefas, né? No 9, no máximo ali do foco em pessoas. Então, nesse caso desse estilo de liderança, ele vai ter muito foco em pessoas, então essa dimensão aqui vai estar super legal, apurada. Só que ele vai ter, assim, mínimo foco em tarefas, em resultados, né? Então, essa dimensão que precisa ser trabalhada nesse estilo de liderança, tudo bem? E por último, né, o nosso quinto estilo de liderança que nós vamos falar aqui hoje é o 9.9. O 9.9 é aquele que está no máximo das duas dimensões. Então, ele está no 9, na nota máxima ali do foco em tarefas e também na nota máxima ali do foco em pessoas. Então, as duas dimensões desse tipo de liderança tá completamente desenvolvida. Então, nesse caso, a gente pode dizer que esse é o estilo de liderança que a gente busca, tudo bem? Que é o ideal para que a gente consiga fazer o nosso desenvolvimento correto de líderes. Então, só de ver isso em um gráfico, isso já fica tão mais claro pra gente, vocês concordam? E aí, esses estilos, eles são, obviamente, chamados também pelos seus números, mas eles também têm nomes, né? Que é o 9.1 é o autocrático, o 1.1 é o negligente ou pobre, o 5.5 é o meio termo, o 9.9 é o líder de equipe e o 1.9 é o country club, né? Ok? Beleza. Então, nós vamos então entender que destacou-se esses 5 tipos porque eles são os principais. Estudando esses 5 tipos, você já vai entender basicamente os principais quadrantes desse gráfico. E aí, né, todos que estiverem ali próximo, eles se encaixam, obviamente, no estilo de liderança do seu quadrante. E por isso não precisa a gente se preocupar em estudar e entender 81 tipos de liderança, ok? E aí, vamos entrar agora em cada um desses estilos de liderança, tá? Para que vocês entendam. Vamos falar agora do estilo 1.1, que é aquele que estava ali no cantinho mais esquerdo, de baixo possível do gráfico, que é o que tem mínimo foco em pessoas e mínimo foco em tarefas, ou seja, não tem foco em nenhuma das duas dimensões, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre como que esse líder ele reage e age no dia a dia, para que você consiga identificar, né, essas formas de ação e enfim, de manifestação até nos líderes que vocês têm contato. Então, como é mínimo foco em pessoas e mínimo foco em tarefas, normalmente é um líder mais apático mesmo. O que é um líder apático? Que não se importa tanto, que não tá ali com energia grande em nada necessariamente. Então, a apatia é um sinônimo forte, justamente porque demonstra pouquíssima preocupação, tanto com a produção de tarefas, quanto com o desenvolvimento de pessoas. E aí, a filosofia principal desse líder, a preocupação principal desse líder é o quê? Liderar sem ser incomodado. Então, olha, eu só quero fazer aqui meu trabalho, só quero, sabe, fazer as coisas rodarem minimamente do jeito que precisa e eu não quero dor de cabeça, não quero ser incomodado, não quero, sabe, assim, tô na zona aqui de conforto, tô ok onde eu estou e quero ser neutro e sem a energia em nada, tudo bem? Então, ele tem uma contribuição neutra mesmo, não tem grandes contribuições nem para a empresa e nem para a sua equipe. É aquele líder que, enfim, é como se ele não tivesse lá, né? Essa é a verdade, a gente vai entender um pouquinho mais. Então, com relação a planejamento, por exemplo, ele tem pouquíssima contribuição com relação a planejamento. O que ele contribui com a equipe é com vagas informações que ele é obrigado a dar, então informações que a empresa diz, ó, líderes, dá essa informação para suas equipes. Esse é o máximo de esforço de informação que esse líder é capaz de dar para sua equipe. De resto, ele deixa mesmo a equipe se virar mais sozinha, tá?
Ele só informa. Ele também não contribui com o olhar dele, com a visão dele, com um planejamento dele. Não, não tem isso. Ele só informa como se fosse mesmo ali um canal de comunicação que repassa. Ele repassa. Eu acho que essa é a palavra que mais se adequa nesse sentido, tá? No quesito organização, ele deixa a equipe se auto-organizar. Então, ele deixa ali as pessoas livres para se organizarem da forma que elas bem entenderem, da forma que elas quiserem. Ele não influencia, ou pelo menos ele não tem nenhum tipo de voz ativa no sentido de dizer para as pessoas como é a melhor forma delas se organizarem, em questão de prioridades, em nada nesse sentido. Ele deixa as pessoas livres, porque de fato ele não tá ali para contribuir, tá? Com relação à escolha de pessoas para sua equipe, então quando ele vai contratar pessoas, vai entrevistar alguém e deixar essa pessoa fazer parte da equipe dele, né? Ele se baseia mais no bom senso das pessoas da equipe para poder escolher por ele. Então ele se envolve pouco nessa questão de contratação. Ele deixa isso, né, no bom senso das pessoas da equipe, sem muitos critérios. Então ele não tem nem tipo assim de critérios rígidos de contratação, não sabe nem muito bem o que está avaliando. Ele deixa isso a cargo de outras pessoas e tá tudo bem para ele, tá? De novo, porque ele não tá muito preocupado, tudo bem? Então, ele mantém uma liderança mais afastada do grupo, ele realmente não se envolve ali com a equipe, ele fica mais afastado, de longe. Ele se limita ali na comunicação, a somente passar o que foi dado, o que precisa fazer, mas ele não deixa ali uma interpretação própria, uma opinião própria, né? Nenhuma coisa nesse sentido, a equipe meio que tem que se virar sozinha mesmo. Ele faz isso, né? Principalmente para que ele se retire de qualquer problema ou culpa. Então, se acontece algum problema ou alguma situação, ele tira o dele da reta, de eles fizeram assim porque eles quiseram. Eu falei que tinha que fazer isso, mas não falei que tinha que fazer assim. Esse erro não é meu. Então, ele também não se envolve tanto porque ele não quer essas responsabilidades das consequências em cima dele. Ele deixa isso para as pessoas arcarem com suas consequências das escolhas que a equipe está fazendo sem o envolvimento deles, tá? E aí ele dá liberdade total ali para o grupo, para a equipe, liberdade total de trabalho para eles fazerem as atividades, enfim, da melhor forma que eles acharem. Se existe um conflito ali na equipe, ele não se envolve, ele se mantém de novo distante, deixa as pessoas resolverem conforme elas acharem melhor, tá? E mantém um mínimo controle ali das atividades, só o que precisa mesmo. Então ele não fica ali em cima das pessoas, não institui um padrão, uma forma de se fazer, não. É livre, ele não fica controlando o que as pessoas estão fazendo, ele tem um mínimo controle mesmo sobre o que as pessoas estão de fato entregando, só o que precisa mesmo passar por ele, tá? Então ele exige muito pouco dos seus colaboradores, da sua equipe. Essa é a verdade. Ele é um líder extremamente não exigente, tá? Então esse é o estilo 1.1, que é aquele que eu mostrei para vocês, que é mínimo de pessoas e mínima preocupação também com tarefas, tá? Nesse caso, o que a gente precisa pensar? Se é um líder que não tem preocupação nem com pessoas nem com tarefas, eu preciso desenvolvê-los em ambas dimensões. Então, eu tenho que dar treinamentos para esse líder, tanto para que ele foque nas pessoas, para que ele consiga desenvolver pessoas, para que ele sente com a equipe e consiga treinar a equipe, para que ele consiga avaliar a equipe. Então, é o líder que não avalia também. Então, para passar a mostrar para esse líder a importância e até a obrigatoriedade de avaliar essa equipe. Então, ter esse desenvolvimento nesse sentido. E também no sentido de tarefas. Então, esse líder aqui, ele precisa contribuir nas atividades, ele precisa se envolver como líder, ele precisa pensar em resultados, ele precisa planejar as entregas da equipe dele, de qual é a melhor forma de se fazer isso para potencializar produtividade. Então, ele também precisa ser treinado nesse quesito aqui, de foco na empresa. Então, se é um líder que não está focado nem na empresa, nem nas atividades, nos resultados que a equipe está gerando, é algo preocupante.
Se isso aqui não der para ser desenvolvido, e aí é importante que a gente se intente ao máximo antes, até porque muitas vezes esse líder não está executando o que a gente gostaria, porque ele não sabe como, e com as ferramentas certas eles conseguem. Se isso não se desenvolve, é até um caso a se pensar, porque se ele não tem esse foco, ele está atrapalhando, né? Tanto o desenvolvimento das pessoas quanto o desenvolvimento da empresa. Então, as duas dimensões são igualmente importantes, ok? Tudo bem, agora a gente vai falar do estilo 9.1. O 9.1 é aquele que ainda assim estava aqui embaixo, mas ele estava lá no máximo de preocupação com pessoas. No máximo de preocupação com tarefas, porque o eixo horizontal é o eixo de tarefas. Então, nesse caso, 9.1 é aquele que tem mínima preocupação com pessoas e máxima preocupação com tarefas. Então, ele está mais focado na dimensão de resultados, de atividades, de gerar, resultados para a empresa, de contribuir no sentido de um procedimento, em uma melhor forma de se fazer aquilo, mas ele não está focado em desenvolver as pessoas, em ser um líder que de fato se preocupa com esses colaboradores, tá? Vamos entender então um pouquinho mais de como é isso no dia a dia. Então, primeiro, ele tem interferência, ele parte do pressuposto, na verdade, ele supõe que tem uma interferência mínima ali das pessoas na organização. Então, de fato, ele não acha que as pessoas influenciam tanto na organização, ele acha que o que influencia mais são as atividades, é o que é feito, é a forma que isso é controlado, é o resultado que gera. Ele acha que isso que realmente influencia no resultado da empresa. E por isso ele não dá tanto foco nas pessoas, dá mais foco nisso, porque ele está querendo contribuir para a empresa. Muitas vezes falta somente ali uma visão, abrir os olhos desse líder para que ele entenda que o foco em pessoas também contribui para as organizações, né? E muito. Então ele tem essa visão. E por isso, o que acontece? Ele se baseia ali muito na autoridade, na obediência. Então ele tem clareza do que tem que ser entregue, ele já tem um planejamento de como que ele quer que aquilo seja entregue, ele já tem um foco no resultado que ele quer chegar. E o que ele faz com a equipe? Ele delega, ele distribui tarefas e ele quer que as pessoas obedeçam e sigam. Simples assim. Ele só vê as pessoas como uma mão de obra para executar aquilo que ele sabe que tem que ser executado para a empresa, tudo bem? Então, por isso, ele lidera muito na autoridade, na obediência, tudo bem? Tem um poder muito centralizado, então ele quer que tudo passe por ele, tudo tem que ter a autorização dele ou a revisão dele, ele fica em cima. Por quê? Porque ele não confia que essas pessoas, elas são mais do que uma mão de obra, então ele quer conferir para ver se aquilo está sendo feito da forma que ele queria. E ele lidera também muito na base da punição, então se a pessoa faz errado alguma coisa, ou enfim, algo que não deveria ter sido daquela forma, ele age na punição, seja qual for essa punição, ou da coerção. Então se ele quer convencer alguém a fazer algo, ele não argumenta, ele não usa argumentos lógicos, não, ele age na base da coerção, né? Obriga quase a pessoa a fazer, porque ela é obrigada a fazer, porque ela é liderada, né? Então, ela tem que seguir o líder, tudo bem? Então, nesse sentido, o planejamento desse estilo de liderança é muito conforme ali as suas convicções, então ele planeja baseado somente nele mesmo, no que ele acredita que é melhor, nas suas convicções, então ele planeja sozinho, tá? E aí depois ele somente repassa isso para a equipe. Ele só segue ordens mesmo. No quesito organização, ele estabelece como vai ser a organização e depois ele distribui essas tarefas para a equipe e, de novo, a equipe só segue. Então, ele organiza as prioridades, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, ele faz a organização ali dos prazos, enfim, e só repassa isso para a equipe e a equipe só segue, tá? Com relação à escolha de pessoas para fazer parte da sua equipe, quando ele vai contratar pessoas para fazer parte da sua equipe, ele escolhe pessoas, primeiro, que sejam fáceis de se manipular, né? Ele quer pessoas que tenham uma personalidade mais fácil dele
é de obedecer. Eu acho que é isso. Ele gosta mesmo de pessoas mais obedientes, que seguem ali o que ele pedir, sem questionar, sem querer se envolver demais, sem ter uma personalidade muito forte, que vai bater de frente. Ele não quer essas pessoas. Ele quer pessoas obedientes e fáceis de manipular, justamente porque esse é o estilo de liderança dele. Dele que eu falo do líder, tá? Não tô falando de masculino ou feminino aqui não, tá? Ok, em questão de liderança, então, ele é um líder autocrático, né? Que realmente se impõe em cima a voz dele é a que de fato tem relevância. E ainda, né, ele acompanha de perto mesmo, é aquele líder que fica ali em cima do que está sendo feito. Não é porque ele se preocupa com as pessoas, não é porque ele está preocupado das pessoas desenvolverem aquilo e por isso ele acompanha de perto. Não, o acompanhamento de perto desse líder é porque ele não confia que as pessoas vão estar fazendo da forma que ele acha que é a melhor. Então ele acompanha de perto para controlar mesmo o que essas pessoas estão fazendo, para que saia exatamente do jeito que ele deseja que seja feito. Tudo bem? E aí, em questão de conflitos, não é que os conflitos não existam. Os conflitos até podem existir, mas esse líder ele não permite, né? Não é permitido ter conflitos na equipe dele. As pessoas até, se tem conflito, às vezes nem comunicam o líder, porque já sabem que o líder, ele, enfim, tem uma liderança forte no sentido de, não vem com conflito, com, sabe, picuinha, ou com, ele não me passou aqui do... Não, faça o seu trabalho e pronto, né? Nem me chegue com problemas. Então, as pessoas, elas até têm conflitos, mas sabem que não é permitido, tudo bem? E aí, justamente para finalizar, a questão do controle é um controle super rígido mesmo, com relação aos resultados, às tarefas. Tem, né, um hábito de dar críticas negativas, então ter aquele tom de críticas um pouco mais pesada. E gerencia muito na base da ameaça ou punição. Então, ou ameaça a pessoa, você vai perder o emprego, ou você vai isso e aquilo, o fulano vai, o CEO não vai achar isso bom não, hein? Aquela ameaçazinha que a pessoa vive com medo. E punição, então sempre é punido por alguma coisa, tá? Então, é um estilo de liderança ruim, né, para a empresa, que atrapalha muito, muito o clima organizacional. Eu acho que esse tipo de liderança impacta diretamente no clima, justamente porque as pessoas, elas trabalham, né, com um líder que deixa o ambiente pesado. Eu acho que esse é o ponto principal da gente entender, que o ambiente fica pesado, essas pessoas, elas ficam trabalhando se sentindo muito robozinhos, muito no automático, elas não se sentem contribuindo. Isso é desmotivador, pura e simplesmente por esse fato, mas justamente o fato delas também sempre terem aquele medo de perder o emprego, ou de perder o espaço, ou de não ser bem visto, ou de não ser recompensado, ser punido, ter alguém ali controlando muito de perto tudo que a pessoa faz, sem um vínculo de confiança. A pessoa, ela só tem que obedecer, ela não tem uma voz ativa ali naquele processo. Isso é extremamente prejudicial. A empresa pode até estar ganhando em um pequeno sentido, que é nesse foco mesmo nos resultados, mas a empresa está perdendo muito em outro sentido, que é, a gente sabe que pessoas que estão com um clima organizacional bacana, que são bem avaliadas no sentido de avaliadas corretamente, tem um foco no desenvolvimento dessas pessoas, a empresa ganha pessoas mais produtivas, um crescimento interno sem precisar trazer pessoas de fora. A gente tem ali pessoas que crescem internamente, pessoas que trabalham motivadas, né, que tem uma boa relação entre líder e liderado, que compram a ideia da empresa, que trabalham, né, com um olhar um pouco mais de vínculo mesmo com o que estão fazendo. Isso faz total diferença, né? Isso se perde nesse estilo de liderança. Então é importante a gente entender que o foco em tarefas nem precisa ser treinado nesse líder. Ele tem muito foco em tarefas, ele planeja, ele organiza, ele sabe o que tem que entregar, como, que prazo, enfim. Agora, ele não tem foco nas pessoas. Então, o que a gente tem que treinar esse líder? Poxa, a envolver mais as pessoas no planejamento, a deixar as pessoas serem mais autônomas, no sentido de
independentes, deixar as pessoas serem mais independentes em suas tarefas, para que elas sintam confiança no que elas estão fazendo, instituir ali um processo, um procedimento dentro dessa equipe, que sim, as coisas importantes passem pelo líder, mas que as pessoas sintam que tem mais autonomia, né, que o líder confia no trabalho delas, que elas têm voz ativa, que elas podem contribuir com uma ideia, por exemplo. Então, mostrar para esse líder como fazer isso, né, de fato. Sentar, desenvolver essas pessoas, pensar em treinamentos para desenvolver essas pessoas. Então, tá, líder, se você não confia que essas pessoas vão fazer bem feito isso hoje, vamos então pensar em como que você pode sentar com essas pessoas e ensiná-las a fazer do jeito que você quer, treinar essas pessoas a fazer da forma correta, e aí você vai conseguir confiar que elas vão dali para frente conseguir desenvolver aquilo de forma sozinha. Então, desenvolver, né, esse líder para que ele tenha esse olhar de que tudo que ele está deixando de fazer com relação a isso prejudica diretamente a empresa, que é algo que ele se preocupa tanto. Então, se ele percebe isso, que ele está prejudicando os resultados da empresa com essa falta desse olhar, e ele tem as ferramentas corretas para fazer isso, uma avaliação de desempenho estruturada, né, uma forma ali de medir o clima sempre com ações, um cronograma de treinamentos para que esse líder ele possa treinar a equipe, o plano de desenvolvimento individual que é feito depois de uma avaliação de desempenho, acompanhar esse líder se ele está fazendo de fato aquele plano. Isso tudo é processo, né? Ou seja, leva tempo. Mudança de comportamento leva tempo, exige energia do RH. Não é um treinamento que você vai lá, coloca a pessoa dentro de uma sala, treina ela que ela tem que ser aquilo e pronto, volta ela para o ambiente onde ela estava e acredita que aquilo vai mudar milagrosamente, né? Comportamento não é assim que as coisas são. A gente precisa dividir esse treinamento em módulos, pensar em pequenos comportamentos que a gente já quer começar a mudar. Então, esses treinamentos, eles são vários que vão acontecer num período de tempo. Esse líder vai precisar passar, sim, por avaliações. O fato da pessoa ter consciência que tem que mudar aquilo, e esse é o primeiro passo, sim, mostrar para a pessoa, né, o porquê que ela deve mudar aquilo, não é o suficiente, não é o que causa a mudança por si só. Primeiro, ela precisa entender. Segundo, ela precisa ter as ferramentas adequadas para colocar aquilo em prática, e depois ela precisa de um acompanhamento para entender se ela está conseguindo, se ela tem dúvidas, se ela travou em algum ponto, se ela precisa de mais alguma ferramenta, se ela precisa de mais alguma instrução, tudo bem? Beleza, voltando então aqui, a gente vai falar sobre o terceiro tipo, que é o estilo 5.5. O 5.5 é aquele do meiozinho do gráfico, que tá tanto na média ali, dá um foco médio para as pessoas e um foco médio para as tarefas. Então, ele até sabe que precisa focar nas duas dimensões, só que ele não tá dando o foco que ele precisava. Ele tá ali o mínimo que ele precisa para fazer as coisas rodarem do jeito que é aceitável, tudo bem? Isso não é, né, não é de tudo o pior tipo, é um tipo que até é mais fácil de desenvolver. Por quê? Porque é um líder que provavelmente já tem uma visão de como dar esse foco, porque ele está fazendo isso, ele sabe a importância porque ele está fazendo isso, mas ele está meio ou sem ferramentas para poder potencializar, que ele não sabe como levar isso para um outro nível, ou com uma certa, entre aspas, preguiça, no sentido de estar na zona de conforto do que está indo ok, e ele vai mantendo assim, sem grandes esforços, sem grande energia. Então, é o nosso papel o quê? Potencializar isso que ele já está fazendo e levar para um próximo nível. Mas vamos entender, então, o que é esse foco médio nas duas dimensões. Então, ele tem uma exigência média com a equipe dele, tanto no sentido de tarefas, como que é uma exigência média no sentido de tarefas? Pessoal, vamos só cumprir o que a gente tem que cumprir, no sentido de, vamos cumprir os procedimentos certinho, que a empresa exige, as normas, as regras, as atividades que a gente tem que fazer e pronto, né? Não tem uma contribuição além, não pensa numa melhoria, não traz algo fora da caixa, não executa algo para melhorar a produtividade naquilo, não pensa em uma forma melhor de se fazer, não. Faz o básico ali que a empresa pede, então não está deixando de atender as tarefas, porque
está indo ali no básico que a empresa pede, mas também não está contribuindo, não está tendo foco de fato nos resultados. A mesma coisa com as pessoas. Ele até, né, tem noção que ele precisa ter um foco ali nas pessoas, ele até tem ali um momento de avaliar essas pessoas, de se preocupar de contratar uma pessoa que seja, né, que faça sentido para a equipe. Ele tem esse olhar, só que, de novo, mediano, não exige muito e nem dá muito, ok? Então, sim, é um líder que tem foco em pessoas e em tarefas, isso está de forma equilibrada, mas nivelado por baixo. Equilibrado por baixo, não está equilibrado no seu máximo. Então, em questão de planejamento, esse tipo de líder busca o desempenho que seja satisfatório. Ele não busca um desempenho que seja extraordinário ou que exceda expectativas, não, ele busca algo que seja satisfatório. Ele não apresenta ali para as pessoas, então, muitos desafios. Então, ele não traz desafios para a equipe, coisas para se fazer a mais, diferente, inovador, trazer um resultado diferente, não. Ele não traz desafios nesse sentido, ele só fica no que precisa ser feito. Com relação à organização, então, ele distribui as tarefas entre as pessoas de forma que não sobrecarregue as pessoas. Então, ele tem essa consciência de não vou sobrecarregar ninguém, mas ele também não utiliza o potencial máximo das pessoas. Então, ele divide, não sobrecarreguei ninguém e tá ótimo. Mas ele não entende que essas pessoas, elas poderiam produzir mais, elas poderiam fazer mais, elas estão subaproveitadas, né? Então, nesse sentido, falta esse líder ter esse olhar de trabalhar melhor a equipe para que eles possam contribuir mais, trazer mais, produzir mais rápido, produzir melhor, porque eles não estão no seu potencial máximo, eles só estão fazendo o que precisa ser feito de uma maneira ok, tá? Além disso, ele contrata pessoas para sua equipe de uma forma que sim, ele se preocupa em que essa pessoa se encaixe no grupo, se encaixe ali no que de fato faz sentido, tá? Para essas pessoas. Então, ele se preocupa em fazer uma contratação bacana, né? Apesar de que ele não sabe muito bem os critérios de como contratar uma pessoa extremamente corretamente, mas dentro do bom senso que ele tem, ele escolhe o que ele acha que é o melhor para a equipe. Então, ele pensa assim nas pessoas nesse sentido, tá? Em questão de liderança, então, ele não sobrecarrega o trabalho de ninguém, como eu já disse, e a função é justamente ir remanejando as tarefas de forma que não atrapalhe o bem-estar, nem o ambiente, mas também sem aproveitar bem dessas pessoas, como eu disse, sem trabalhar no potencial máximo dessa equipe, tá? Então, as relações entre as pessoas ali da equipe são aquelas que definidas por regras. Então, sei lá, se nas regras da empresa diz que, sei lá, do procedimento tem que se reunir tantas vezes, eles se reúnem, mas o relacionamento ali entre ele e a equipe não vai além do que precisa, do que já é instituído ali pela empresa, tá? Então, ele vai, de novo, só até onde precisa. E o controle que ele tem com relação às coisas é superficial. Então, ele faz uma avaliação, sim, dos colaboradores, ele avalia os colaboradores da equipe dele, só que de uma forma muito superficial. Não é a intenção dele ir ali no detalhe, desenvolver essas pessoas, porque, de novo, ele fica ali no mediano. Então, ele busca o quê? Um ambiente de paz, tranquilidade, onde as pessoas elas se sintam bem, onde as tarefas estejam sendo executadas ok? E é isso que ele tá ali focando, em algo tranquilo, harmônico, paz, sem estresse, sem ninguém insatisfeito. Então, é por isso que ele faz o que ele faz. Nesse sentido, né, é só a gente chegar nesse líder e desenvolvê-lo para que ele potencialize isso. Então, dar mais ferramentas, abrir mais o olhar desse líder para que ele dê um passo além nisso, para que ele continue esse desenvolvimento com as pessoas, mas se preocupe mais com a produtividade delas, envolva mais essas pessoas para contribuição, use mais o potencial dessas pessoas, em questão de avaliar, para que ele não fique só numa avaliação superficial, dê as ferramentas, né, para que ele consiga avaliar direitinho essas pessoas, desenvolver, acompanhar, no quesito tarefas, para que ele possa utilizar essas pessoas para trazer
mais resultados e potencializar esse foco em resultados da equipe. Então é só trazer esse olhar para esse líder, e sim, ele precisa ser treinado dessas duas dimensões, mas de uma maneira muito mais ajuste do que do zero, tá? E a gente tem o quarto estilo, então, que é o 1.9. É o mínimo preocupação com tarefas, mas máxima preocupação com pessoas. Então, o que ele vai ser? Ele foca muito nas pessoas, mas ele se esquece dos resultados, das tarefas, das atividades, dos procedimentos. Ele não é aquele líder muito ligado ali na entrega, mas sim nas pessoas. É aquele líder que quer ser mais o amigão. O que não é tão líder, ele é mais ali parte do grupo, quer agradar, se preocupa muito com o bem-estar das pessoas, mas se esquece, né, dos resultados que a equipe tem que gerar. Então, nesse sentido, todos os objetivos ali da empresa são delimitados com relação a coisas que não impactam as pessoas. Então, dentro da equipe dele, ele vai sempre tomar decisões de planejamento que não impactam as pessoas, ele sempre vai pensar nisso. Os subordinados, né, os liderados, que escolhem a forma que eles querem se organizar, então não tem uma imposição com relação a isso. As pessoas que se planejam, se organizam, fazem o trabalho do jeito que elas acham melhor. Esse tipo de liderança deixa, né, isso muito livre, muito aberto, de novo, porque ele não tem foco em tarefas. Então ele não está preocupado com essa parte de organização, de planejamento, de atividades, prioridades. Ele deixa isso com as pessoas, não é o foco dele, tá? E aí ele contrata pessoas ali, focado muito mais em indicação, né? Então ele gosta de agradar a equipe, né? Então se alguém da equipe indica, ele já abre as portas, sem fazer nenhuma análise muito criteriosa, tá? Então ele escolhe muito mais voltado para a afinidade que ele tem com as pessoas, com o emocional, né? Com a parceria, do que necessariamente com escolher a pessoa certa, tá? No quesito liderança, é muito próximo ao grupo, então gosta de ter aquela proximidade com o grupo, até porque ele é muito mais um participante do grupo do que um líder. Ele não é visto tanto como líder, ele não tem uma autoridade de líder, justamente porque ele gosta de ser mais o amigo, o parceiro, um participante do grupo, tá? E aí isso faz com que, por exemplo, no momento de avaliar essas pessoas, ele faça uma avaliação extremamente superficial, porque ele quer continuar, obviamente, sendo o parceiro bacana. Ele não aprofunda numa avaliação, ele faz uma avaliação mais superficial das pessoas, deixa elas muito livres, não foca nos resultados, e isso a empresa perde demais. Se tem um conflito, ele abranda o conflito na hora, é uma pessoa que não quer conflito na equipe dela, justamente porque tem muito foco em ter um ambiente harmônico, em paz, onde as pessoas sejam felizes, amigas, tá? Então ele está ali inserido na gestão de conflitos. Ele não deixa o conflito se resolver sozinho. Ele vai lá e faz alguma coisa para resolver, porque ele não quer conflito na equipe dele, justamente por essa questão de mais amigãozão, tá? E aí a avaliação é superficial e é muito mais ligada ao emocional. Então a avaliação que ele faz, esse tipo de liderança, é muito mais ligado ao emocional, ao quanto que eu gosto dessa pessoa, ao quanto que essa pessoa precisa, e não em cima de critérios palpáveis, mensuráveis e tudo mais. Isso é muitíssimo prejudicial para a empresa. Nesse caso, então, o que a gente pode pensar? Que a gente precisa desenvolver a parte de foco em processos e em resultados desse líder, né? Não adianta nada a gente ter um líder que foca nas pessoas, mas que ele é tão focado nas pessoas que ele não consegue dar um feedback, porque ele quer ser muito amigo, ou tão focado em deixar as pessoas livres e confortáveis que ele não está controlando as atividades, que ele não está vendo se as atividades estão sendo feitas da melhor forma possível, se os procedimentos estão sendo cumpridos, se os resultados estão sendo os melhores. Não está treinando essa equipe tecnicamente, não está acompanhando a evolução delas. Então isso é extremamente prejudicial, e é justamente nessa dimensão que esse líder precisa ser treinado. Ele precisa primeiro entender, né, abrir os olhos para a importância disso, e entender que a relação dele com as pessoas, apesar de sim precisar acontecer, é importante, mas que precisa haver esse profissionalismo do foco na empresa. Que é isso que o torna líder, né? Isso que o tira de
uma posição de amigo e o coloca numa posição de líder inspirador. E quando ele enxerga isso, porque essas pessoas desse estilo de liderança normalmente têm medo de ser não querido, né? Quando eles enxergam que o que as pessoas precisam é de um líder inspirador e não de um amigo, eles se sentem mais confortáveis de começar a exercer a liderança deles de uma forma um pouco mais propícia para a empresa. Então, quando eles entendem essas dimensões e que eles não estão dando foco nessa dimensão e que isso atrapalha, inclusive, essa dimensão que ele está dando foco, porque atrapalha as pessoas o fato de não ter foco em tarefas, né? Elas ficam perdidas, não sabem o que é esperado delas, não sabem se elas estão indo bem ou se estão indo mal. Quando o líder entende isso, que a falta disso prejudica isso, ele começa a equilibrar, porque ele se preocupa com as pessoas, tá? E aí a gente vai então para o último estilo, que é o 9.9, que é justamente aquele máximo em tudo. É o que tem máximo preocupação ali com pessoas e máximo preocupação com processos, tá? Com tarefas. Nesse caso, então, o líder ele envolve as pessoas no planejamento, né? Na definição de objetivos, na definição de metas, isso é feito em grupo, é feito em equipe. O resultado de um grupo é motivado pelos objetivos da empresa. Então, sim, eu tenho foco nas pessoas, mas tem que estar atrelado, de novo, à empresa, o que é importante para a empresa, os objetivos da empresa. Isso está em harmonia, está em equilíbrio, isso faz com que as duas coisas saiam ganhando, tá? As tarefas, né, as responsabilidades e os procedimentos são definidos em conjunto, como eu já disse, né? Sem trazer prejuízo para a empresa. As pessoas, elas são alocadas, quando contratadas, elas são alocadas no melhor lugar para elas, então esse líder se preocupa sim em colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Ele se preocupa com essa questão de ser uma pessoa que vai atender tanto a equipe, no sentido de ser uma pessoa que está adequada ali com a equipe, e também as tarefas, ser uma pessoa que vai dar conta de gerar os resultados que precisa. Então, é uma contratação consciente, criteriosa, em cima do que de fato é necessário, tanto, né, pensando na pessoa certa no lugar certo mesmo, tanto comportamentalmente quanto tecnicamente. Em questão de liderança, ele se mantém ali informado sempre sobre o andamento do trabalho das pessoas, então ele sim é um líder participativo, né? Ele se comunica constantemente com a equipe, tá sempre ali dando feedback, pedindo feedback, só que ele deixa assim as pessoas mais independentes para que elas se sintam contribuindo mais. Então ele faz esse acompanhamento de forma que não gere pressão e nem desconforto nas pessoas, tá? É comunicação. Acho que esse é o foco principal, né, quando a gente pensa em controle de atividades, é se comunicar com as pessoas, ok? Então, em questão ali de formas de dia a dia, ele intervém sim quando necessário para a resolução de algum conflito. Então, se tem conflito, se é necessário, ele sim intervém, ele sim faz essa mediação, mas sempre com um olhar de discussão para melhoria. Então, ele faz toda aquela gestão daquele conflito com uma intenção de vamos melhorar e fazer com que esse conflito não aconteça mais. Vamos entender o que causou esse conflito para que a gente trabalhe. Então, é um olhar um pouco mais estratégico com relação àquilo, não só resolver para tirar o problema da mesa. E os critérios de controle, né, desse líder, de avaliação, são previamente estabelecidos e alinhados com a equipe, que é a forma certa de acontecer, né? Então, ele define previamente o que vai ser avaliado, então ele já sabe o que ele vai avaliar em cada um dos líderes, normalmente isso é feito já direto, né, numa avaliação que já está pronta, mas se não, ele já define previamente e já alinha com a equipe. É nisso que vocês vão ser avaliados, é nisso que a gente vai desenvolver e conversar durante os próximos tempos, e vocês vão ser avaliados nisso. Então, as pessoas já têm consciência e clareza do que elas vão ser avaliadas, isso já foi definido previamente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E sim, é um estilo de liderança que fornece feedback, então senta com essa pessoa, avalia, fornece feedback, e não só dá o feedback, mas propõe melhorias. Pensa em como melhorar aquilo e desenvolver as pessoas. Isso vem muito de propiciar, né? Como Elis, que um líder vai virar isso? Propiciar, nós RHs propiciando para esses líderes a ferramenta correta. Então, uma ferramenta de avaliação de desempenho que já tenha todos os itens previamente definidos,
que eles possam alinhar com a equipe, que tenha ciclos de avaliação, que tenha treinamento de como dar feedback. Então, nós também somos responsáveis dentro dos nossos projetos de instituir ferramentas e mecanismos para que esses líderes consigam colocar isso em prática, tá? Então, só para fazer um fechamento, já finalizamos. Esse é o estilo de liderança, então, que a gente busca, é o 9.9. Então, todos os outros estilos que a gente falou precisa de um ajuste ou outro, a gente já entendeu o foco que a gente precisa dar em cima disso. E justamente porque, primeiro, a gente precisa identificar qual é o estilo de liderança dos seus líderes hoje, onde eles estão hoje. E aí, você vai criar os planos de desenvolvimento em cima de cada um desses estilos de liderança que a gente viu nessa live. Então, poxa, se é mais foco em pessoas do que em resultados, eu vou treinar resultados. Se é mais foco em resultados do que em pessoas, eu vou treinar pessoas. Se é foco nos dois, mas é nível médio, eu vou potencializar. E assim por diante, você vai sempre pensar no que a gente falou aqui hoje para fazer esse desenvolvimento. Só o fato de você sentar com o seu líder depois e dar o feedback para ele sobre qual é o estilo de liderança dele, já vai fazer ele abrir o olho de uma forma muito melhor. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até agora. E é isso. Muito obrigada de coração. Fico muito feliz que vocês gostaram. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.